Olá, meu nome é Igor. Eu estou fazendo esse vídeo direcionado para uma turma de FMC2, mas na verdade o que eu vou falar aqui pode ser aplicado a qualquer turma de matemática do BTI. Em síntese, é uma sugestão de usarmos o GitLab do IMD como fórum de dúvidas ao invés da plataforma comercial Piazza. E eu vou explicar um pouquinho sobre ele, demonstrar como funciona. Só que antes de falar do GitLab, é interessante eu falar dos serviços Git em geral, que basicamente são plataformas para centralizar o armazenamento e evolução dos códigos-fonte, o que é bem comum, né, para quem trabalha com desenvolvimento, mas algumas das funcionalidades deles podem ser úteis também para quem não trabalha diretamente com programação, porque neles podem ser feitos diferentes níveis de uso, usando diferentes grupos de funcionalidades. E isso, por exemplo, por programadores, empresas de TI, obviamente, mas também por escritores, instituições e por que não professores de matemática? Nesse caso específico do professor Tonhão, é feita uma centralização do esforço da equipe para desenvolver em LaTeX o nota de aula, que seria o livro didático da disciplina, e também os slides. Mas minha sugestão aqui é um pouco diferente do que é feito aqui, para o caso específico, né, da disciplina de matemática elementar. Mas tá, voltando para a ideia geral dos serviços Git, os mais conhecidos são o GitHub, que é o maior, né? Tem muitos projetos open source importantes aqui. Aqui é um exemplo do projeto LaTeX, ele está sendo centralizado aqui. Também um exemplo, o GitLab, que é sobre o que eu vou falar mais no vídeo. Ele também é um serviço grande e é muito usado por instituições. Também tem um outro que é o Bitbucket. Ele é bem conhecido, mas costuma ser usado mais por empresas. Tá, mas o diferencial do GitLab é que ele tem uma opção de licença comunitária que é gratuita para qualquer instituição que queira internalizar esse serviço. E no caso do IMD, tem essa versão interna do GitLab. Aqui. Beleza. Só que para entrar, né, como é que faz? Tem duas opções. Primeiro, a pessoa pode vir no site do IMD, clicar aqui nesse botão, aparece essa janelinha e só clicar aqui. Aí vem direto para a tela de login. A outra maneira seria digitar diretamente a URL projetos.imd.frn.br. vai estar na mesma coisa. Aí, para fazer cadastro aqui, não precisa ter e-mail institucional, não. Qualquer conta de e-mail cadastra fácil aqui. Para cadastrar, né, clica ali naquele botão que eu cliquei em registrar aqui. E aqui preenche as informações direitinho. Chega um e-mail, uma mensagem na caixa de e-mail para confirmar. E depois disso, o perfil é criado. Eu não vou criar aqui porque eu já tenho um perfil no projeto IMD. Tá, agora mostrando sobre a ferramenta em si, tem disponível para observação de todo mundo que está cadastrado, os projetos e grupos públicos, e demonstrando um pouco em ordem o que seriam esses conceitos. Eu vou começar pelos grupos, que seriam
literalmente, assim, não tem muito o que dizer, é uma junção de projetos e também outros grupos que são comuns em algum aspecto, eles, sei lá, de repente podem pertencer a uma certa unidade institucional, por exemplo, ou então só um agrupamento de projetos que tem alguma relação próxima, como por exemplo aqui tem grupos de disciplinas e é um exemplo, né? Poderia ser grupos para disciplina da graduação ou outros cursos do IMD. Aqui nesse projeto de IMD não tem um grupo para disciplinas do BTI. Até seria interessante para a organização aqui dessa página, né? Porque aqui nesse projeto de IMD também funcionam repositório de projetos de pesquisa, várias outras iniciativas que são organizadas no IMD. Se eu não me engano, até das empresas incubadas, mas não tenho certeza. E nesses casos específicos, né, que são não devem ser tão abertos, tem a opção de se criar grupos privados. Mas nesse caso, né, que é uma disciplina, seriam públicos, eu vou criar aqui só para fim de demonstração. Isso aqui não necessariamente precisa ficar fixo. Eu vou, sei lá, criar aqui um exemplo, disciplina do BTI, botar aqui disciplinas, só isso. Vou deixar grupo, esse grupo público. Aí tá, vou criar. E aqui, por exemplo, já é uma centralização de iniciativas que teriam a ver com esse nome que eu coloquei aqui. Então aqui, por exemplo, eu poderia colocar outros grupos internos, assim, porque nesse grupo de disciplinas podem, por exemplo, serem movidos esses grupos dessas outras áreas, né? Não só de matemática. Então, daria para se migrar aqui para dentro. E um de matemática que poderia ter seria... Opa! Criar um grupo. Seria... FMC2. E aqui poderia colocar os diferentes semestres, né? Também as diferentes turmas, que tem diferentes códigos, enfim. Tá, então aqui ó, já tem disciplinas BTI, que o endereço na verdade é disciplina só. Barra FMC2, aqui, sei lá, por exemplo, eu vou colocar desse semestre. Estou prevendo aqui uma situação hipotética das outras turmas de FMC2 serem vinculadas aqui. Aqui eu vou criar um exemplo, um grupo para o semestre. Certo. Tá, beleza. Já chegamos aqui num nível de alinhamento interessante. Não é muito bom ficar fazendo muitos alinhamentos, mas acho que essa ideia faz sentido, ter esses alinhamentos. Tá, agora vem um outro conceito, que são os conceitos de repositórios. Que na verdade funcionam mais, podem ser explicados pela ideia de projetos, no sentido mais genérico. Então, para que servem eles, né? Eles são interessantes como uma unidade autocontida, como uma disciplina, um semestre e um código de turma, ou então, como é feito aqui na disciplina de matemática elementar, o notas de aula, enfim, isso aqui é um repositório. Mas aqui seriam, por exemplo, o código da disciplina, né? Deixa eu pegar aqui. Disciplina que é de MAP 0121, aí a turma, né? Porque tem mais de uma, e esse é o caso. Turma 02, do professor Humberto. Traço T02, pronto. Aí aqui ele já mostra como ficaria o endereço. E assim,
Deixa eu terminar aqui de criar público, readme. Pronto, isso aqui seria o repositório da disciplina nesse semestre, nessa turma. Esse repositório pode tanto ter textos organizando a disciplina no corpo, né, aqui no corpo dos arquivos, e essa organização pode ficar, por exemplo, assim como eu faço nas minhas anotações pessoais, aqui não é o GitLab do IMD, isso aqui é o GitLab global, esse aqui é meu perfil pessoal. Aí aqui eu tenho um repositório pessoal para fazer anotações da disciplina, mas assim, eu organizo as ideias, aliás, as informações sobre ela. Então, aqui tem o período, as semanas, as aulas, enfim. De repente poderia fazer isso lá. Mas isso aqui não é o núcleo da sugestão que eu estou fazendo através desse vídeo. É só uma curiosidade para mostrar como é interessante e o que dá para se fazer também. Beleza, agora vem o foco principal do vídeo, que é a funcionalidade de fórum. Todo fórum, aliás, todo repositório tem essa funcionalidade de registro de issues, que em português seria mais ou menos a ideia genérica de demandas a serem resolvidas, como uma questão, um problema, uma pergunta, uma sugestão, enfim. Elas ficam aqui nesse menu lateral, aqui ó, onde tem issues. Isso aqui na verdade não é muito usado por quem não trabalha diretamente com programação, então isso aqui nem importa muito agora. Então aqui em listas. Beleza. É aqui que ficaria ou pode ficar o fórum das dúvidas da disciplina. E para criar é assim, vamos lá. Quando tiver alguma cadastrada não vai aparecer essa tela aqui, essa tela é quando não tem nenhuma. Então eu vou clicar aqui, mas só para fazer um primeiro cadastro. Aqui nessa tela de listagem vai ter um botão na parte de cima da página. Então ele vai ter mais ou menos new issue. Ou em português. Em português eu não sei não, porque eu uso em inglês. Beleza, então aqui já dá para se criar o que seria uma pergunta, né, de uma dúvida de um aluno. Então poderia dizer assim no título, dúvidas sobre, um exemplo, limites. Uma coisa que eu esqueci de comentar, essas issues podem ter nelas LaTeX, conteúdo LaTeX. E o interessante da sugestão é esse ponto. E as perguntas podem ser escritas direto aqui, né, no que seria o topo da issue, ou então no corpo dela, quando for ser criada, vai existir uma sequência de comentários que podem ser feitas. Eu vou colocar aqui na demonstração, aqui na descrição mesmo. Como exemplo, eu vou usar umas anotações que eu fiz de semestres anteriores, que eu paguei cálculo 1. Vou copiar esse código LaTeX que eu tenho aqui como exemplo. Eu vou escrever aqui alguma coisa como, sei lá, pode me explicar melhor essa expressão aqui, por favor. Para inserir o conteúdo LaTeX aqui na issue, é só fazer isso aqui, criar acento agudo, ou em inglês backticks, 3 vezes, e aqui do lado de dizer math,
Pronto, aqui dentro vai o conteúdo LaTeX. Isso aqui é a opção que tem de conteúdo em destaque, né? Tem outra opção que é conteúdo inline. Depois eu mostro direitinho. Certo. Aqui tem uma opção também de labels. Daqui a pouco eu escrevo. Eu explico sobre ela. E assim, tem como deixar aquelas. Tem como usar aquelas funcionalidades de formatação, enfim, o que pode não ser tanto úteis assim. Aqui está em código, mas está carregando. Ó, pronto, carregou. Então, deixa eu aumentar o zoom. É LaTeX puro, assim, selecionável, enfim, como um PDF, né? É um LaTeX gerado aqui. Tá, eu poderia digitar inline também. Vou colocar aqui, sei lá, qualquer coisa aqui. Explicando melhor seria, aí eu usaria isso aqui. Eu vou tirar isso aqui, porque é só de LaTeX ilha. Deixa eu ver. Pronto, deu certo. Tem até essa opção aqui de ver como fica. Pronto. Então, aqui é uma opção de LaTeX inline. Se vocês quiserem, no GitLab tem uma documentação explicando mais detalhes sobre como é a sintaxe de escrita do LaTeX dentro do GitLab. Esse link aqui eu vou linkar eu vou inserir na descrição do vídeo. Tá, e voltando. Aqui. A ideia por exemplo, existia uma pergunta e aqui as respostas. Então, vou exemplificar como se fosse alguém, sei lá, alguém da turma ou então o professor mesmo escrevendo, respondendo a dúvida, respondendo seria isso. Aí, sei lá, opa, eu vou pegar aqui não, daqui. Vou pegar esse mesmo código aqui só para fim de demonstração. Isso aqui não é a resposta dessa pergunta. Pronto. Então isso aqui seria uma interação com a dúvida da pessoa que elaborou a pergunta. Eu posso deixar separado por linha, enfim, indentado, enfim, como a pessoa mais preferir. Sei lá, C2, vou mudar essa tag aqui. Pronto. E tem a história do feedback. Entendeste? Tá, digamos que a pessoa veio aqui, ou então até outras pessoas da turma podem vir aqui interagir dizendo: ah, também tenho essa dúvida. Isso respondendo a pergunta inicial. Aí respondendo o professor, sei lá, de repente um aluno poderia fazer mais perguntas. Mas e se... Taranã, taranã. Aí isso aqui fica vinculado a essa resposta e digamos que hajam 30 respostas a esse post, aí elas podem ser retraídas aqui. E aqui também tem essas utilidades sociais, né? Aliás, essas utilidades. E uma delas são essas interações sociais que as pessoas podem fazer, digamos, sei lá, uma estrelinha, peraí, estrelinha, sei lá, ou então checkmark, alguma coisa assim, check, pronto, aqui, o verdinho. Então aqui na própria pergunta as pessoas podem vir aqui, cadê? Eu acho que
Aqui embaixo. Pronto. De repente várias pessoas podem contribuir com a indicação aos professores de que essa pergunta tem uma relevância de 30 likes, alguma coisa assim. E nessa listagem também dá para ver a quantidade de comentários, respostas que já existem nessa pergunta. Tem outras coisas interessantes também, como... Peraí, deixa eu interagir mais. Labels. Aqui do lado tem esse menu lateral em que dá para se acrescentar mais detalhes dessa pergunta. Por exemplo, unidade 1, ou então só unidade 1. Aqui, sei lá, ou cancelei. Unidade 1. Isso aqui, pronto, criar. Pronto, criei uma nova tag, aliás, uma nova label que pode ser usada aqui, pronto. Nessa pergunta. E na listagem, se tiver, e podem ter, né, 50 perguntas, elas vão estar organizadas, podem estar organizadas de maneira de fácil acesso, assim, de encontrar uma pergunta que é referente à aula, aliás, à unidade 1 ou à unidade 2, enfim. Tem outras possibilidades, né, para essas labels. É bem interessante isso aqui. E também uma outra utilidade que é, eu diria, uma das mais importantes dessas issues para o uso de fórum de dúvidas seria o status de aberta ou fechada. Quando a pessoa veio aqui e abriu a pergunta esperando pela resposta, seja de alguém da disciplina do professor, ela ficou aqui aberta, com esse status aberta, e aqui na listagem ela vai aparecer aqui, ó, nessa área, open, né, esperando resolução. Quando a pessoa der uma sinalização, entendi, sei lá, muito obrigado, enfim. A própria pessoa, ou então o professor, mas é interessante que seja a própria pessoa, porque senão fica muitas coisas para o professor verificar, acompanhar, quer dizer. A própria pessoa pode vir aqui, quando tiver respondido o feedback, né? Ela pode vir aqui, ó, close issue. Isso aqui vai sinalizar para a lista, eu vou atualizar aqui, vai sinalizar para a lista que essa tarefa que tinha sido aberta não tem motivo de aparecer aqui nessa lista de problemas ainda sem solução. Ela fica aqui em outra área. Ela não é excluída, fica aqui na área separada. Dúvidas respondidas, né? Aí vão ficar aqui 150 dúvidas respondidas. Um exemplo. E é isso. Essa aqui é a listagem de issue. Digamos que aqui tivesse, sei lá, vou abrir mais uma. New issue. Outra dúvida. Teste. Ou segue outra dúvida. Mesma coisa. Math, backticks. Vou colocar isso aqui. Aqueles indicativos que o pessoal usa. Eu vou usar uma outra label. Unidade 2. Pronto. Vou usar aqui unidade 2. Criar issue. Está processando. Beleza, processou, tá aqui a tag, o trechinho LaTeX. Aqui a interação social. E aqui a lista. Esse destaque aqui é para issues recém-criadas, então fica até interessante para, sei lá, de repente entrar todo dia, ver quais que foram abertas só naquele dia. E ela fica assim, com um fundinho verdinho. Da mesma maneira, quando a pessoa responder aqui e a pessoa der o feedback de que entendeu. Entendi, muito obrigado.
a pessoa, o professor, pode ver aqui, close issue. E aqui na lista, apertando F5, pronto, aí já não está mais aqui nas abertas, vem para as fechadas. E é essa a sugestão. Para finalizar, como vantagens, eu diria que o serviço em si teria como vantagem essa possibilidade de interação em formato de fórum. Além disso, ele é familiar para quem trabalha, pratica programação. Aliás, não só familiar, como importante. Porque hoje em dia, tudo que a gente desenvolve em equipe é armazenado em serviços assim. Mas para quem é de TI e ainda não tem familiaridade, não usa, essa iniciativa seria uma ótima oportunidade para começar a ter esse contato. Porque em algum momento da carreira, se a pessoa seguir a carreira, vai precisar usar um serviço de Git. As pessoas que fazem o curso de TI, né? E assim, além disso, essa versão do IMD, do GitLab, ela é open source. Então, não tem custo de licença. É gratuito. Não tem situação em que não, o GitLab vai fechar aqui as possibilidades de uso porque acima disso é pago. Sabe? Não tem isso. Tanto é que esse GitLab ele fica na infraestrutura do IMD. E isso seria, inclusive, uma outra vantagem, que é a disponibilidade do serviço. Funciona que, já que ele funciona na estrutura de IMD, ele não depende do funcionamento de fatores externos. Sei lá, vai que... tudo bem que é raro, né? Mas vai que o site do Piazza caia, enfim... Podem ter aí outros exemplos de fatores externos também, para exemplificar. Mas isso aí eu diria que seriam as vantagens. Eu vou linkar no vídeo também, na descrição, os links que eu usei aqui, né, do serviço Git, da documentação do GitLab, essa aqui. Também eu vou linkar uma palestrinha básica que eu tinha feito sobre Git na Campus Party, quando as coisas estavam acontecendo presencialmente. E eu vou botar também na descrição desse vídeo. E, enfim, essa é a sugestão. E é isso. Até mais.